Olá, meus irmãos, boa tarde. Olha só que interessante. Estou aqui no Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, o MAB. E essa espada que está aqui é uma espada que foi utilizada para o que o próprio Paulo falou quando ele fazia uso da armadura de Deus e ele fazia uma aplicação da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porém, essa espada, perdão, ela também foi utilizada semelhantemente para matar o apóstolo Tiago, o primeiro discípulo a ser morto. Vocês lembram? Que está em Atos capítulo 12 e o verso 2. Essa aqui foi mais ou menos a espada, pelo menos é o que está dito ali, que tinha sido utilizada para assassinar Tiago, que foi morto a fio de espada. Olha só o capacete, quando se usa o capacete da salvação. Esse aqui é um capacete romano, tá? Da época dos romanos, da época dos apóstolos. E o capacete, ele era realmente bonitão, viu? Bonitão mesmo. Pessoal, olha que legal. Aqui são as lamparinas que eram utilizadas naquela época para iluminar as casas. Provavelmente, eu não posso garantir aqui, até então que eu estava lendo o documentário, essas teriam sido as lamparinas das quais Jesus usou como ilustração na parábola das 10 virgens, onde era colocada o azeite, né, aqui dentro, nessa coisa aqui, ó, que eu não posso colocar muito aqui, e era iluminada ali no meio. E quando eles passavam, ou seja, quando era colocado em suas casas, automaticamente eles então eram acesos com o azeite de oliva e ele servia como que combustível. E olha só os tipos de lâmpadas que tinha naquela época. Olha que legal, muito bom. Meus irmãos, olha que coisa legal. Isso aqui é um papiro que foi escrito no período de 1850 a 1600 a.C. Esse aqui é um papiro egípcio e a descrição que está aqui tem aqui ao lado a seguinte tradução que eu vou ler para vocês. Olha que coisa legal. Aqui um egípcio escreveu o seguinte: o Nilo transborda e, contudo, ninguém trabalha na lavoura. Todos dizem, não sabemos o que acontecerá. Por toda a terra, de fato, homens pobres se tornaram donos de riquezas. Isso aqui nos faz entender o período dos 7 anos de fome e os 7 anos de fartura, de bonança. E olha o que diz mais aqui em frente. E aquele que não podia nem mesmo fazer sandálias para si mesmo, é agora dono de riquezas. Agora veja que coisa interessante referente às pragas. Pestilência está em toda a terra, sangue está em toda parte, e morto não falta. Mortes sendo levados diretamente para o rio, fileiras deles no local de embalsamar. Nobres estão de angústia, ao passo que os pobres estão em alegria. Rio é sangue, e alguns bebem dele. Ainda assim, aquele que estende seu irmão ao solo está em toda parte. Isso aqui é uma tradução do que está ali. Não seria isso uma descrição das 10 pragas que aconteceu naquele período, onde todo aquele momento da terra do Egito ficou num reboliço tremendo, onde mortes, sangue, pessoas sendo mortas, pessoas pobres se tornando ricas? Não seria isso uma evidência do que aconteceu naquela época no Egito? Muito interessante. Pessoal, sabe o que é isso aqui? Olha que coisa estranha. Isso aqui é um odre. Lembra-se daquele momento que está lá em Gênesis capítulo 21 e o verso 15, que descreve que a água do odre de H secou? Pronto. O odre que ela se utilizava era mais ou menos um odre desse estilo aqui. Isso aqui era feito com pele de couro de carneiro. Esse recipiente também foi o mesmo recipiente que Jael, a juíza, que ali se descreve no livro de Juízes, no capítulo 4, onde ela coloca leite e água para oferecer a Císera, aquele da qual ela matou depois com uma estaca. Então o odre que era utilizado, mais ou menos a gente pode entender que era colocado, eu acredito eu, aqui em cima, e aqui embaixo era onde se tomava o líquido que era colocado. Então o odre naquela época era mais ou menos desse estilo aqui. Meus irmãos, olha que interessante. Essa estatueta que está aqui, na verdade, é um amuleto, né, chamado de amuleto doméstico.
Esses amuletos eles eram usados para trazer sorte, proteção e fertilidade. Eles também eram utilizados para fazer adivinhações, prever o futuro e possivelmente até para falar com os mortos. As crenças pagãs naquela época e os costumes coexistiram com as práticas religiosas oficiais de Israel, inspirados nas nações cananitas. Vocês lembram que uma certa vez Mica fez um ídolo chamado ídolo do lar? Isso está relatado no livro de Juízes, capítulo 17, e o verso 5. Mical, filha de Saul, esposa de Davi, tinha em casa ídolo do tamanho de uma pessoa, já era bem grande, está no livro de 1 Samuel, capítulo 19, verso 13. Na reforma espiritual promovida pelo rei de Judá, Josias e os ideais domésticos, os ídolos domésticos, foram eliminados. Então, os ídolos domésticos dos quais foram solicitados foram esses aqui. Muito interessante mesmo. Não sei se está para vocês perceberem, pessoal. Não sei se vai dar, mas aqui são pregos da época de Cristo, pregos romanos. É provável que um desses pregos, talvez o maior entre eles, tenha sido uns pregos que perfuraram ou o seu tamanho, a sua estrutura se assemelhe esses maiores aqui ao que Cristo foi perfurado em suas mãos e seus pés. E se não me foge a memória, o prego tinha em torno de 8 a 12 centímetros, mais ou menos. Então deveria ser um desses maiores que estão aqui embaixo. Tanto esse aqui, ó, quanto o outro. Tá? Pode ser esse aqui ou esse aqui. É porque está com vidro e para apontar está ruim. Um desses dois maiores, tá bom? Pessoal, esses 4 recipientes aqui, sabem o que são eles? São ungüentários. Lembra do unguento que aquela mulher, inclusive, diante de Cristo, ela colocou sobre seus pés e lavando com seus cabelos um unguento com um nardo puro e cheiroso? Era nesses recipientes, mais ou menos, que se eram colocados. Aqui é um unguentário. Deixa eu só ler para vocês o que está escrito ali atrás. Ó, era um vidro, tá? Esse aqui era de vidro, soprado da Síria, período romano, originais encontrados em sepulturas na Síria, recipiente utilizado para armazenamento de óleos aromatizantes para rituais fúnebres. A Bíblia relata que, após o sepultamento de Cristo, as mulheres prepararam aromas e bálsamo. Então, colocavam-se nesses recipientes aqui. Muito legal.